habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. Quero cumprimentar os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus, amém? Para nós é um motivo de alegria podermos estar reunidos aqui na tarde desse dia, acerca de algo que nós estabelecemos primeiramente em Deus, como uma programação a realizarmos nesse dia, e a gente quer agradecer a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, É uma alegria muito grande no nosso coração, e particularmente porque quando a gente fez a divulgação do evento, a gente não sabia como seria a aceitação, como é que as pessoas estariam entendendo a ideia para estarmos aqui, de forma que, como é algo que a gente trabalha dentro dessa dinâmica de louvor e adoração, a gente entende que o público talvez fosse ficar bem restrito ao pessoal que toca, que canta, que ministra o louvor. Porém, a gente sabe que o interesse pela música está para mais além, de pessoas que diretamente estão envolvidas com essa causa. E minha alegria maior é porque quando eu fui vendo lá as inscrições e vendo o nome do pessoal, me alegrou saber que a gente tem mais ou menos aqui, pelo menos inscritos, uma média de umas 10 igrejas diferentes, Acho que de denominação metodista devem ser uns 5, Então a outra metade são de outras denominações, da igreja de irmãos e amigos que puderam assim entender esse motivo de estar aqui, e com participação especial desde já, fazendo menção, o Ministério lá da Igreja Metodista de Santa Cruz, Ministério de Dança, de Coreografia, de arte, de tudo um pouco esse povo faz, e que vai ter um momento especial com a gente também aqui na tarde desse dia. Então, para nós é motivo de muita alegria, e eu creio que não será em vão a nossa vinda aqui, até porque o motivo maior é o engrandecimento do nome do Senhor Jesus. E Ele fará isso através de nossas vidas, bem como através da vida do Daniel Santos, da sua equipe, daqueles que estarão tomando a maior parte desse tempo, ministrando aquilo que nós, por certo, viemos aqui para receber da parte de Deus, através daquilo que Deus já tem colocado no coração dele. Então, gostaria de convidar você a se colocar em pé nessa hora, para que a gente possa levar a Deus uma palavra de oração, agradecendo a Ele, dizendo: Senhor, eu estou aqui, olha para nós nesse lugar, porque, por certo, o Senhor habita aqui, e olhar para nós no sentido de perceber o nosso interior, o nosso desejo, aquilo que vai no nosso coração, na nossa mente, para que seja um tempo de crescimento, um tempo de edificação, e esse passaremos aqui. Senhor, nós exaltamos o Teu nome, nós elevamos a nossa voz a Ti para dizer muito obrigado, Pai, pelo dom da vida, muito obrigado, porque apesar dessas últimas horas, esse tempo talvez tenha atrapalhado a vinda de algumas pessoas, impedido de outros chegarem, motivando assim o atraso também na programação, mas ainda assim nós queremos te agradecer, porque o Senhor livrou a cada um. Com vida nós estamos, e esse é o motivo de nós rendermos graças e bendizermos o Teu nome. Os contratempos acontecem, mas importa que os nossos corações estão em Ti, e nós estamos aqui, ó Deus, para declarar o nosso amor, o nosso louvor e a nossa gratidão. Fique à vontade entre nós, é a oração que nós fazemos ao Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós cantarmos, eu gostaria só de deixar um texto ainda de pé, Salmo 33, do versículo 1 até o versículo 3. Salmo 33, do 1 ao 3. Ele diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Então, que Deus esteja abençoando as nossas vidas, destacando esse versículo 3. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Esse é o propósito de nós estarmos aqui, buscarmos o aperfeiçoamento daquilo que o Senhor já tem nos dado como dom, para que possamos fazer o melhor para a honra e para a glória do nome do Senhor. Só chegar esse aqui do lado. Convidar o
grupo de coreografia aqui, Ministério de Danças, para estarem aqui com a gente nesse primeiro momento. Nós vamos ministrar 2 canções ao Senhor. A primeira é O Meu Amor é Teu, e a segunda é Ele é Exaltado. São canções que nós, pelo menos a maioria, talvez a segunda seja de conhecimento de todos, a primeira nem tanto, mas a primeira é uma música de celebração, onde a gente reconhece que somos livres para adorar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele nos amou antes de nós o amarmos. E por isso nós rendemos graças e bendizemos o nome do Senhor, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Agradecidos nós somos pela oportunidade que Ele nos dá, de estarmos aqui, pelo aprendizado. Toda honra e glória sejam dadas a Ele. Está valendo. Vamos celebrar isso com as nossas palmas.
céu glorifiquem o seu santo nome, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor. Bendito seja ele em nossas vidas. Exaltado no céu, eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Todos juntos, lá no início, ele é exaltado. Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei, exaltado, sempre exaltado seu nome, vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Aleluia. Exaltado, exaltado no céu, para sempre. Exaltado, exaltado no céu. Gostaria que o pastor tivesse aí para dar uma palavra de oração e logo após Daniel estará assinando a oportunidade. Obrigado, Senhor, porque nós temos muito que aprender. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e não bom. E envia sempre homens e mulheres para cooperar com o Teu reino e com a Tua obra. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações que estão no Teu coração. Use o Teu servo, Daniel Santos, poderosamente. Use, Senhor, os ministros que estarão com ele também. Que a Tua graça, a bênção e unção possa fluir através de cada um deles e em nós também. Que o conhecimento e a sabedoria venham sobre as nossas vidas. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, a paz seja Jesus Cristo a todos, meus irmãos. A paz seja Jesus Cristo, meu irmão. Amém. Acabou a peça aqui, a gente adorando o Senhor. Estava cara de sonho, cara de poucos amigos. Bom, estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer primeiramente ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor me dá. Quero agradecer ao irmão Gelson pelo voto de confiança, por acreditar no projeto que nós estamos implementando nas igrejas e me trazer até aqui. Aos pastores dessa igreja, que se mostram muito preocupados com a necessidade da adoração, com a música na igreja. Nós conversamos ao longo das 3 semanas, conseguimos tratar de alguns assuntos importantes e é importante mesmo que a gente se importe com a igreja, se importe com a música na igreja e com o papel que a música tem e que papel nós ocupamos quando ministros em todo este cenário. Meu nome é Daniel Santos, como foi colocado. Eu sou presbítero na igreja presbiteriana da cidade,
fica no centro de Belfor Roxo, né? Sirvo ali, os irmãos, sou ministro de louvor ali também, e sou secretário de música sinodal, que é, no caso, a região, né? Onde temos agora nesse ano a missão, responsabilidade, a partir de agora, desse meio de ano, de implementar um sistema para que a música evolua não somente na nossa igreja, mas também em todas as igrejas que pertencem ao nosso sínodo, ou seja, a nossa região de atuação, que é a Baixada Fluminense. Então, o projeto tende a crescer, a evoluir. Eu também sou professor do curso Projeto Multi, que é um curso online para ministros de louvor, e também que abrange o Brasil inteiro. Nós temos vários alunos a nível Brasil que também estão buscando implementar isso nas suas igrejas. Quem sou eu, né? Além disso, minha origem como cristão desde criança também, nasci em berço evangélico, graças a Deus. Meus pais, meu pai foi pastor da Universal durante 16 anos. Quem já foi na Igreja Universal aqui? Quem se converteu na Igreja Universal aqui? Porque os anos 70, 80 foi um ano avassalador para as igrejas neopentecostais, né? Onde cresceram muito, e muitas pessoas que hoje mesmo nós estamos lá conheceram o primeiro impacto da sua fé nessas igrejas, né? Então, elas têm o seu fator de relevância e importância. Às vezes temos divergência com algumas coisas, mas nós pregamos o Cristo ressuscitado. Amém. Né? Então, isso também se estende para todas as igrejas aqui representadas, porque nós temos pelo menos 10 igrejas aqui representadas, né? Então, quer dizer, é muita igreja, né? E nós temos o que em comum? Os sacramentos, nós temos em comum o Cristo, nós temos em comum a ceia, né, com os sacramentos, que somente a palavra de Deus é a regra da fé em prática, né, e que nós estamos aqui com o propósito de crescer, evoluir e ganhar almas, porque sabemos que Ele virá. Né? E nós temos uma missão a cumprir. Então, nós somos a Igreja de Jesus Cristo, amém? Independente do seu rótulo, do que esteja escrito na porta da tua igreja, se você está aqui, você é um homem e uma mulher de Deus que tem um propósito, um objetivo de vida, a evolução, o crescimento. Logo depois desse tempo, né, 16 anos, saí da Universal e comecei ali a minha trajetória particular, né, com 16 anos, achando algumas divergências, querendo entender melhor sobre o Evangelho, e aí eu comecei a ligar para a Assembleia de Deus, né, para uma passagem na Batista, né, e parei na Igreja Presbiteriana. E ali é onde eu fui desenvolvendo mais a pessoa que o Senhor me deu, e graças a Deus pude desenvolver ao longo desse tempo com o Ministério de Louvor, desde os 8 anos, quando eu comecei a aprender a tocar teclado, né? Meu instrumento de origem é o teclado, eu toco algumas outras coisinhas aí, mas o que eu me garanto, né? Entre aspas, ainda tem com ressalvas, né? Aí ele vai pensar, quando chegar ali também, não vai destruir, né? Não é assim não, calma aí. Certo? Então, já vou deixar logo informado para que eu não faça informação equivocada para os irmãos. Né? Mas o que eu mais me sinto confortável para adorar o Senhor é com o teclado. Né? Dentro da minha carreira profissional, eu tive também acesso a outros instrumentos, mas o que eu mais gosto é o teclado. Também um pouco na voz para poder auxiliar os irmãos a desenvolver melhor a questão do canto. Então, meus irmãos, essas são a primeira abertura, né, de quem sou eu. Você sabe, né, quem é que nos fala, né? Um cara que veio de um lugar e está fazendo uma obra junto com você. Né? Eu tive acesso a alguns lugares, né, ao longo dessa trajetória também. Morei em alguns lugares do Brasil, então isso me proporcionou ter acesso a muitos tipos de ministérios de louvor diferentes. Né? Eu morei no Nordeste, morei no Norte também e no Sudeste. Né? Então, tive experiência no Piauí, onde existe um tipo de cultura diferente, no Amapá, no extremo norte do país. Pude passar um ano numa igreja no Oiapoque, lá na ponta da estrela, lá em cima, né, onde eu também verifiquei muitas coisas diferentes com relação a ministérios de louvor. Né? E no Sudeste também, completamente diferente, no Ceará também é diferente, Pernambuco também é diferente. Então foram lugares onde eu passei sobre a possibilidade de viver pelo menos um ano ou mais da minha vida nesses lugares, onde eu pude já nesse período desenvolver o pessoal, né? Um pouco sobre o que acontecia nos ministérios de louvor. É evidente que eu nunca imaginaria que o Senhor iria me fazer focar especificamente nessa área, ministério de louvor. Mas eu fui percebendo que era esse o caminho que o Senhor estava para onde o Senhor estava me levando, o caminho por qual o Senhor estava me conduzindo.
ao longo da minha jornada, para que eu pudesse entender um pouco mais o que o Senhor queria para as nossas igrejas. Então, a minha trajetória acaba que é longa em relação a isso, né? Por exemplo, quando eu morei no Amapá e fui para o Oiapoque, as igrejas no Oiapoque cantam em francês. Você vai imaginar que isso acontece no Brasil, né? A metade das músicas do Ministério de Louvor são em português e a outra metade são em francês. Porque o pessoal da Guiana Francesa atravessa o rio para fazer compras e fazer comércio na região e muitos até moram ali. Então é necessário que você aprenda uma outra língua para cantar no Ministério de Louvor. Já pensou? Isso no Sudeste é impensável, né? Imagina pastor, alguém chegar aqui, você vai cantar aquela música em inglês, aquele grupo Bethel. O que você acha? Né? Fica complicado, né? A gente não fala nem português direito, vamos falar em inglês aqui dos caras. Então é bem complicado. Mas lá em cima já era uma questão comum. Eu lembro até hoje, eu já devia ter ali uns 12 ou 13 anos, o meu pai tinha um caderno, né, cheio de músicas, as nossas canções que costumamos, ele exaltado, inclusive, tudo em francês. Né? Aí ele escrevia como se fala, né? Ele não sabia falar francês, ele só repetia o que o irmão falava para ele. Não, você fala assim, faz um biquinho aqui, né? E aí ele ia fazendo lá, as coisas iam acontecendo e o mundo era uma peça. Eu me lembro disso muito claramente, né? Então, cada lugar do nosso país, que é um país de dimensões continentais, né, que pega duas partes, 2/3 do planeta, né, nós temos uma diversidade muito grande, cultural. Né? Isso também impacta, isso também influencia no Ministério de Louvor, aonde quer que ele esteja colocado. Você pode ter, por exemplo, no Nordeste, muito comumente você tem uma sanfona na igreja e você fazer um ritmo de forró ou uma pisadinha, né, dentro do culto. O que seria uma heresia na igreja sulista, por exemplo, né? Acharia um absurdo dos absurdos. Né? Então, a gente vai falar sobre essas coisas, a diferença e o que é pecado na igreja, né, em matéria de música, e o que é aquilo que eu não gosto. Né? São coisas diferentes. É pecado ou você não quer? São coisas distintas. Né? Então, nós temos muitas coisas para tratar com relação a isso. Eu quero te agradecer por você estar aqui, por ter dado esse voto de confiança a essa igreja, para que nós pudéssemos hoje estar falando de coisas concernentes ao reino de Deus. Eu espero que quando você for para casa, você vá com a cabeça pegando fogo, cheio de novas ideias, para que você possa implementar imediatamente os seus igrejas. Tudo que eu vou falar aqui, eu quero que você entenda que tudo foi feito com muito carinho e com muito tempo. Muito tempo. Muitas experiências pelas quais eu passei, que eu não sabia exatamente por que eu estava passando e nem em que fim levaria elas. Mas elas me conduziram até um determinado caminho e foram suficientes para eu entender que Deus queria que eu atuasse mais voltado para essa área. Né? O ensino da música na igreja. Né? Eu também estou aqui acompanhado de dois grandes amigos meus, Daniel Ferraz, baterista, e o nosso Ademir aqui, do baixista comigo. São caras sensacionais, super humildes, que me acompanham sempre. Pessoas cheias de Deus, cheias de Espírito Santo. O Batista, deveria ser presbiteriano, mas é Batista. Né? E também, a Denise também deveria ser presbiteriano, mas agora está lá nas velhas. Né? Isso aí. Mas está feliz e eu embora. Né? Está na obra do Senhor, estão servindo ao Senhor nas suas igrejas. E é isso, nós precisamos espalhar isso. Né? Não pela denominação A, B ou C, mas sim para a igreja de Cristo. Né? Estamos vendo aqui que tem gente de Brasília aqui, né? O irmão é de Brasília, né? Meu Deus, Deus abençoe. Amém. E eu sei que você estava passando por aí e falou, pô, aqui eu não antes eu vou lá. Né? Mas glória a Deus, né? E eu fico muito feliz. Tem mais alguém de outro estado aqui? Representando outro estado? Não, né? Qual é a igreja mais distante que a gente tem aqui? Comparado a Edson Passos indo para longe, qual é a igreja mais longe que temos? Ou são todos da região? Onde? Santa Cruz. Isso é um ato de fé. É só, irmão? Ato de fé, ato de amor. O grupo todo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos aqui técnicos de som. Quem são técnicos de som aqui? 1, 2, 3, mais alguém? 4, 5. Isso é importante. Você sabe que na ceia, menina, sabia que vocês também podem ser técnicas de som? Não é só a prerrogativa dos meninos, não. Temos uma ali, ó. 2. Tem uma que diz assim, ó. Eu não sou, essa aqui é. Né? Perfeito. É isso aí, tá? Não é prerrogativa masculina, não. Tá bom? Isso é questão de voluntariado. Desenvolvimento técnico. Certo? Eu vou mostrar para vocês também aqui, nessa palestra, que ser o técnico de som exige demais da gente,
quando a gente não tem suporte, quando a gente não tem apoio, quando a gente trabalha sozinho. Aí o cara fica estigmatizado como o carrancudo da igreja, né? Só que na verdade, quando você está em casa comendo hambúrguer, ele está aqui enrolando os carros. Mas nós vamos falar disso numa outra parte da nossa palestra, certo? Então, eu vou dividir essa palestra em duas partes, agora são 5 horas e 20 minutos, eu vou ver com o irmão Gelson quanto tempo que a gente tem aqui, para que possa dividir para você tomar uma água, refletir, e peço a você que faça perguntas, anote. Ah, mas Daniel, essa pergunta pode ser uma pergunta muito boa, mas a tua pergunta boa pode ser a resposta que um monte de gente está querendo, entendeu? Por quê? Às vezes você pode pensar assim, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aprender a gravar um CD? Não, gente. A gente vai desenvolver as bases, porque todo grande projeto, ele começa em algum lugar. E se a gente, e muitas das vezes nós temos aqui igrejas representadas, existem ministérios de louvor, que existem igrejas aos 60, 50, 80, você é apenas uma fração de tudo que já veio antes de você. Só que pode estar vivendo um momento de grande dificuldade. E sabe o que acontece quando a gente está jogando o xadrez desse jogo estranho que é o ministério de louvor? Tem hora que você está em xeque e você não sabe o que fazer com isso aí. Você fala assim, certo, você que está ruim, mas o que eu vou fazer com isso aí? Eu não tenho ninguém, não tenho gente para me ajudar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio, eu não tenho nada. O que eu vou fazer? Eu nem tenho talento. Alguns até que se auto-criticam a esse ponto, né? Agora, quer dizer a você que se você for colocado ali por Deus, você tem alguma coisa para contribuir? Sim. Certo? O talento é medido pelo quê? O que é uma pessoa talentosa? Eu prefiro alguém esforçado do que alguém talentoso. Porque o esforçado, ele vai buscar e ele vai chegar aonde é necessário. Mesmo que ele não fique a vida toda naquele nível, mas pelo menos no que for necessário ele vai alcançar, ele vai fazer parte dele, até que chegue suporte para ele. Agora o talentoso, ele pode chegar várias vezes nesse nível. Você já teve que lidar com esse tipo de pessoa? Ele é maravilhoso. Quando ele está, puxa, é uma merda, mas ele quase nunca dá. A gente nunca pode contar com ele. Você conhece alguém assim, eu estou falando besteira, né? Então, quer dizer, tem músicos que a gente conhece que são maravilhosos. A pessoa fala, puxa vida, se esse cara fecha com a gente, irmão, ia ser maravilhoso. Mas sabe, essas coisas me lembram muito a palavra de Deus quando o profeta Samuel chega, né? Na casa de Jessé. Mas certamente esse aí, velho. Poxa, olha como é que o cara faz. Olha o que o cara faz naquela bateria. É espetacular aquilo ali. Olha o baixo, olha quantos segundos esse homem é capaz de ter, né? Olha a voz dessa menina, é um anjo encarnado, mas eu rejeitei. E isso é muito triste para o músico. Ter essa capacidade toda e ser rejeitado por Deus, porque não tem um coração segundo o coração de Deus, né? Então você tinha 7 homens lindos, maravilhosos em fileira, e nenhum deles foi escolhido. Quem foi escolhido? Foi aquele que ninguém dava nada, o pessoal se juntou para comer, até esqueceram que ele existia, né? Ele estava lá do outro lado, né? Fazendo o que ninguém queria fazer, estando onde ninguém queria estar, mas era ele que era o resultado final, a diferença, o que ia transformar aquela nação para sempre. Não era só aquela casa, era aquela nação, e ele estava lá do outro lado. Então, às vezes, nós temos pessoas que estão passando exatamente por essa situação, estão escondidas, estão desacreditadas. Talvez você seja um desses, aonde você fala assim, poxa, eu queria fazer alguma coisa, mas as pessoas nem olham para essa função. Essa finalidade, eu estou esperando cair do céu, alguma coisa, eu devo ter hora no céu, mas aí de mim se eu disser que quero, não é verdade? Então, muitas das vezes nós estamos nessa condição. Quero dizer a você que sim, você pode ser o Davi, você pode ser o cara que vai fazer a diferença, certo? E nem sempre você precisa de grana, nem sempre você precisa de gente te aplaudindo ou te impulsionando ao extremo para que você vá. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. E da sua força de Deus. Eu não vim aqui marretar você, dizer, o que deu errado aqui, né? Olha, isso aqui foi horrível, isso não funcionou, aquilo não deu certo. Não, a minha função não é essa, entendeu? Como todos nós estamos com o mesmo propósito aqui na igreja, hoje, que é de adorar o Senhor e aprender, você repara que mesmo que o Ministério do Louvor tenha iniciado nervoso, né, para a primeira canção, mas a atmosfera que é gerada durante a adoração é uma atmosfera genuína. Por quê? Porque há uma vontade de adorar, há um desejo de entregar o seu melhor. E quando isso acontece, Deus se manifesta. Agora é evidente que nós queremos a cada dia mais
crescer e prosseguir nesse crescimento. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nessa arte que o Senhor nos deu. Né? Aqui nós temos também o Ministério de Dança representado. Né? Além do Ministério de Dança Impulsos de Santa Cruz, quem mais é do Ministério de Dança aqui? Nós temos pessoas representadas. Que legal. Nós temos aqui uma arte, certo? E como arte, ela precisa ser exercitada. Porque uma arte, eu não lembro agora qual filósofo que falava isso, não sei se foi Aristóteles, não lembro. Mas ele dizia que a arte que comunica, que não comunica, não é arte. Certo? Então, para ser arte, é preciso que se comunique algo. Né? Para que se dance, é preciso que se comunique algo com a sua dança. Né? Para que se toque, é preciso que se comunique algo com o tocar. Por quê? O tocar é diferente do fazer o barulho. Né? Um barulho, um som qualquer é uma coisa. Agora um som direcionado é outra. Não é verdade? Às vezes você pode estar num mundo cheio de barulhos, de repente você ouve um som diferente, você tem alguma coisa muito louca acontecendo aqui. Né? Eu me lembro da forma como eu aprendi a tocar teclado. Fazendo só esse processo introdutório, tá, pessoal? Para a gente começar a nossa palestra. Depois só queria um pouquinho de água. Eu me lembro quando eu comecei a música, né? Ninguém na minha família é músico. Hoje né? Hoje, depois de mim, vieram vários. Mas antes de mim não tínhamos músicos. O meu pai era o único que tocava violão, só que ele tocava uma música do grupo Logos, Autor da Minha Fé, só que ele parava assim no mesmo lugar. Aí eu ficava, aprende o resto desse negócio. Ele chegava onde ele subiu, aí chegou em diminuto ali, esquece. Aí ele parava, ele falava, não sei mais. Não, mas eu só quero que eu entrei. Não, tinha internet na época, né? Mas tinha livro, né? Eu quero que eu procure para saber como é que faz, aquelas revistinhas, né? Então, não quis aprender de jeito nenhum. Bom, aquilo já foi um passo para mim. E aí eu descobri música lavando louça. Ninguém se quiser. Minha trajetória com música foi assim. Lavando louça, estava eu lavando louça hoje. Antigamente, né? Eu não sou tão velho não, tá? Eu tenho 35 anos, sou de 88. Mas você vai lembrar que existiam aqueles copos de vidro de massa de tomate, né? Era muito comum, né? Hoje ainda tem alguns, né? A Bolé, mais ainda, mas são poucos. Eu gostava, eu detesto lavar louça, né? Mas a minha mãe me obrigava, né? Ela me chamava de o guardião da privada permanente, né? Então eu era obrigado a lavar louça e lavar o banheiro, né? Era a minha funcionalidade na minha casa. Cada um tinha uma função na minha casa, né? E ela me irritava bastante quando ela me chamava de guardião da privada permanente, né? Mas enfim, tudo bem. Aí, serviu. No final serviu. Mas aí o que acontecia? Eu colocava, pelo menos para me divertir, né? Já que a gente está aqui, vamos nos divertir. Enchia de água aquele copo. Um belo dia, eu deixei uma colher cair. E aí caiu 2 copos diferentes e fez 2 sons diferentes. Opa! Aí eu fui enchendo e fiz uma carreirinha de água. E comecei. Falei, caramba! Peguei todos aqueles copos, botei num pano de chão da minha mãe, e botei debaixo da minha cama. Por quê? Sempre que eu queria brincar, eu puxava todos os copos e ficava lá fazendo as musiquinhas dos desenhos. Eu gostava, Rei Leão, né? Foi lançado em 94, né? Essas coisas, né? Me amarrava em fazer aquilo. E na igreja que meu pai estava ministrando, na época tinha um tecladista. O tecladista na Universal, fica na Universal, sabe como é que é o ministério de louvor na Universal? É só um cara com teclado e nada mais, né? Nem sempre foi assim, tá? Só que tinha os tal dos guitarristas, dos bateristas, que davam muito problema, né? Davam muito problema. E aí o homem mandou, tira esse cara do altar. E aí ficou só o tecladista, né? E aí o tecladista é obrigado a usar aqueles teclados, né? O Yamaha 3000, o antigo Yamaha 3000, para quem é tecladista aí. E aqueles outros teclados que são arranjadores, né? E o pessoal hoje usa no forró, né? Zé, seus teclados, esse negócio aí, né? Você vê por aí? Então, a gente usava isso na igreja. E aí, o que acontecia? Só tinha esse tecladista, o Luciano. Só que tinha problemas pessoais, era muito complicado, ele quase não aparecia na igreja. E eu percebi esse negócio do copo e fui até ele. Falei, Luciano, me ensina a tocar isso aí. Aí ele falou, quer aprender isso aqui mesmo? Eu falei, quero. Tinha 8 anos. Ele falou, senta aí. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Vai embora. Eu falei, que é isso, Luciano? Não entendeu, não? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Vai embora. Aí eu fui embora. Só que aquilo mudou minha vida.
Por quê? Na semana seguinte ele saiu da igreja. Aí eu acabei virando evangelista. Foi nessa brincadeira aí. Eu fiz a primeira música, mostrei pro meu pai, olhou, pô, o Luciano foi embora. Ele está aprendendo, senta lá. Recuperamos o São Luciano mais tarde. Mas, infelizmente, nem sei o que faz na vida hoje. Mas ele foi um vaso usado por Deus para abençoar minha vida e fazer chegar aqui para começar a acontecer essa tarde. Então, do que nós vamos falar? Sobre tudo isso que eu falei, nós estamos abordando essa temática do ministério de louvor. Muitas pessoas falam assim, mas na Bíblia não tem ministério de louvor, certo? Mas o que significa a palavra ministério? Serviço, né? Um ofício. E você tinha o ofício de louvor em Crônicas. 1 Crônicas 25 vai mostrar Davi separando os ministros ali para a obra, cada um com uma funcionalidade. Nós vamos falar sobre isso. Então, gostaria de ver com você aqui esse slide. Não sei se você que está ao fundo consegue enxergar, mas eu vou estar narrando o que vai estar passando por aqui. A gente vai falar, pode passar a primeira parte, dos nossos temas, né? Vai ser adoração, teologia do culto, canto congregacional e liderança, são os 4 primeiros temas. Vamos falar sobre adoração para a gente entender um pouco mais acerca dessa temática. Porque nós temos um hábito muito estranho, diria eu, de falarmos em adoração, mas é uma forma muito superficial. Se eu te pergunto o que é adoração, aí nos anos 2000 se estabeleceu muito aquela coisa do adorador extravagante, uma vida de adoração. Certo, mas o que é uma vida de adoração? Né? Essa extravagância toda se aplica como aonde? O que exatamente é isso? Né? É isso, de fato? Seria isso? Porque eu entendo o Evangelho como algo prático, não algo simplesmente teórico. O que a Bíblia fala, não seja apenas ouvinte, mas operoso e praticante. Né? Então, quer dizer, se é para a gente ser praticante, para a gente ser prático, o Evangelho não pode ser apenas teórico na nossa cabeça. Isso tem que fazer sentido e tem que fazer diferença. Então, quando nós tratarmos desse tema da adoração, isso precisa, de fato, fazer diferença nas nossas vidas. E a gente vai falar sobre a teologia do culto. Independente da tua igreja, da tua denominação aqui, não estou falando da teologia ou dos assuntos teológicos, entre aspas, que nos separam, que nos divertem, mas sim daquilo que nos une pela palavra de Deus, que é o que é praticado num culto. Exemplo, um culto sem palavra é culto? Não. Por quê? É uma reunião, mas não é um culto. Porque numa reunião eu posso tratar de qualquer assunto, não é não? Agora, imagine o pastor chamar você para uma reunião e não abrir a palavra de Deus. Olha lá, imagine um culto onde só tem a música. Imagina um culto onde só tem a dança. Né? Para quem dança, maravilha. Mas, e a palavra? Você mesmo que dançou a noite toda, você vai olhar e falar assim, poxa, a palavra, né? Só tem dança, estranho. Eu, infelizmente, já passei de um culto assim. Onde teve música. Eu, como músico, adorei, fiquei com os dedos inchados. Na época da Assembleia de Deus, música à torta e à direita, você sendo desafiado pela sua teoria musical. Né? O negócio começa aqui, daqui a pouco vai falar, aí acabou a música próxima, né? Plana a oportunidade em nome de Jesus. E aí vamos embora. E assim foi-se. Só esqueceram da Bíblia, gente. Esqueceram da palavra. Aí ficou um clima chato na igreja. Né? Então, nós temos que entender o que é que tem no culto. Aí você fala assim, tá, beleza, eu sou músico, o que tem a ver com isso? Tudo. Porque o músico, ele é um auxiliar do pastor. Entende o que eu estou querendo dizer? Estou te botando como pastor auxiliar, não. Eu estou querendo dizer que se o pastor está pregando em uma determinada situação, ele está norteando a igreja para um determinado ponto, você, músico, não pode, com as suas músicas, destruir o trabalho dele. Porque isso pode acontecer. Isso acontece. Tem cada música que, meu amigo, não deveria nem estar anotado. Entendeu? Não deveria nem estar anotado. Teve uma, para quem me acompanha aí nas redes sociais, eu detesto redes sociais. Na verdade, eu só tenho duas. Eu tenho o Facebook, porque minha mulher queria botar o status de casado, e eu tenho que fazer, porque senão eu não faria. E eu tenho o. São os 80, né? Os 80, o pessoal é mais bravo essas coisas. Eu gosto muito desse negócio. O pessoal dos anos 2000 já tem mais afinidade porque nasceram depois do bug do milênio, né? Que todo mundo ia acabar. Pô, você lembra dessa época aí? Em 1999, vai acabar o
mundo, não sei o que, ele virou, acabou. Continuamos aqui. Então, só naquela época anterior a isso. Então, eu não gosto muito desse negócio. Porém, eu entendo a funcionalidade prática da rede social. Então, eu só tenho Instagram. Né? Você vai me achar no Instagram. Aí, e no WhatsApp, tem que falar todo mundo, né? Que hoje todo mundo se comunica pelo WhatsApp. Mas, quem não pode no Instagram, vai ver que eu coloco diversos assuntos referentes a essa questão da escolha de repertório, né? Isso gera muita dúvida. Teve uma pessoa que me respondeu a incrível resposta dela foi a seguinte: perguntei, qual música você vai tocar no seu culto no domingo? Mano, respondeu Girassol. Você já ouviu falar dessa música, Girassol? Girassol, do Whindersson Nunes, pastor Whindersson, e a missionária Priscila Alcântara, ela mesmo, né? Não dá, só porque falou, Jesus, ai, crente. Não, gente, não. Entendeu? Tem um monte de música secular que invoca o nome de Jesus. Inclusive, Aleluia, que a gente aprendeu a ouvir Aleluia com a Gabriela Rocha, essa versão bonitinha, né? Era de Jeff Buckley, eu acho. Tem oito. Não tem nada a ver, mano. Ele está fazendo uma sátira, de certa forma, ele está criticando de alguma maneira. Ele está falando um problema romântico dele e citou Davi. Só. Ele não está endeusando, ele não está fazendo nada. Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escolhe na nossa teologia, entendeu? Como música, porque muitas das vezes você está destruindo o que os pastores estão construindo. Entende? Então isso é muito importante, tá, pessoal? Estão conseguindo compreender? Então, vamos seguir em frente aqui falando sobre o campo congregacional, que também faz parte das escolhas de música, né? E liderança, né? Coloquei lá embaixo, liderança. Aqui, quantos são líderes de ministério de louvor? São líderes efetivamente, efetivos nesse momento. Quantos já foram líderes? Se você não levantou a mão em nenhuma dessas duas situações, sabe que você provavelmente será líder no dia. Tá bom? Então, deixa eu estragar o seu futuro, dizendo que você será líder. E para aqueles que acham que é status ser líder, mentiram, viu? Mentiram para você, não é status não. Tá? Então, se você for líder um dia, agradeça a Deus pela oportunidade e faça o seu melhor. Mas no dia que te botar, te tirar da liderança, você não fica chateado não, tá? Estou te fazendo um favor às vezes. Certo? Mas, enquanto você tiver, entregue tudo, eu sou melhor. Certo? Agora, para ser líder, sem saber o que fazer, também é complicado. Então, a gente precisa aperfeiçoar isso. Ok? Vamos falar também sobre zona de desenvolvimento proximal. Vou explicar o que é isso. Isso aqui, zona de desenvolvimento proximal, é uma teoria de um psicólogo que já morreu há muito tempo, que ele explica como funciona a mente e a relação das pessoas na questão do aprendizado. Isso significa que eu não tenho músico na minha igreja, só toca eu, a Dona Maria e o menino de 15 anos na bateria. Como é que eu posso fazer, Daniel? Isso vai te explicar e vai fazer você colocar música dentro da sua igreja, certo? Continuando, otimizando o ensaio, isso daqui é importante. Você tem um ensaio que é uma bomba, dura 2 horas e meia, você faz meia canção e sai todo mundo frustrado, irritadíssimo de dentro da igreja. Isso só aconteceu comigo ou acontece com mais alguém? Né? Aí todo mundo fica irritado porque ninguém conseguiu fazer nada, é uma brincadeira danada toda hora e ninguém consegue concentrar no negócio danado do ensaio. E quando você sai, são 11 horas da noite, você se coloca em risco, você bota a sua igreja em risco, você coloca todo mundo em risco e você não resolveu o que você queria resolver. O canto é muito importante para as pessoas que fazem a parte de divisão vocal, o backing vocal aqui das nossas igrejas. Já vou falar rapidamente sobre isso. Click, DS e Talkback, que é um sistema que eu coloquei aqui de uma maneira muito abrupta para que vocês vejam na prática como é que funciona. Vocês vão ver erros e é isso que eu quero que vocês vejam mesmo, para poder a gente tirar todo o bicho de 7 cabeças que tem em torno desse assunto. Eu não sei, todo mundo aqui já, quem nunca ouviu falar em VS, Click, Talkback? A maioria então já ouviu falar disso, né? Que é o quê? É o sistema que vai haver para que a banda se comunique sem a igreja perceber. Certo? Por quê? Porque às vezes é importante que isso aconteça. Às vezes é necessário que alguns assuntos sejam colocados rapidamente, em alguns segundos para a banda, só que a igreja não precisa ver. Né? Então é necessário que haja essa comunicação. A questão do clique, então, a questão do DS do clique é para que a gente possa aperfeiçoar o nosso som quando a gente tiver pouco músico ou quase nenhum músico. Esse sistema
nos ajuda, nos auxilia para que a gente possa manter a mesma forma musical. E a pessoa que está aqui, agora não falando da parte espiritual, mas da parte técnica, quem está sentado na cadeira, ter a mesma experiência que teria no seu CD, que ouviu na sua casa. CD, dos anos 80. Certo? Então, temos também o conteúdo extra, são os macetinhos para a vida. Entre eles inclui um dos mais odiados de todos, que é o capotraste. Certo? Quem é violonista e guitarrista? Temos? Então, tem gente que odeia isso aqui. Só que você é seu amiguinho, fica tranquilo, ele vai te ajudar, tá bom? Não é o cabide da preguiça, como alguns usam, certo? Não querem aprender a pestana e só usam o capotraste, certo? Não é esse o propósito do capotraste, tá, pessoal? Apesar de ser muito atraente essa segunda opção, mas não é o propósito do capotraste, ok? Pra você ver, eu sou tecladista, não capotraste. Porque eu ajudo os amigos, né? Às vezes os caras, inclusive eu sou um dos únicos tecladistas que usa uma palheta na carteira. Porque já aconteceu de meu guitarrista, minha palheta! Eu já sabia. Então, isso serve para os líderes também. Sempre vão deixar você surpreso com as coisas que vão esquecer. Então, fique preparado. Eu dou aquela mochilinha vermelha ali, sai tudo dali de dentro. Tudo que precisa ter ali. Exatamente por esses problemas. Perguntas e um desafio que eu proponho para a galera, tá bom? Então, vamos partir? O que é adoração? Você já deve ter na sua cabeça aí 5 segundos para você pensar. O que é adoração? O que é adoração? Eu já ouvi falar que é assim, é assado. Vai ter gente aí que não vai pensar em nada. Já parou para pensar o que é adoração? Né? Você fala, vamos adorar o Senhor, vamos adorar, temos que adorar. O que é adorar? Quando você adora alguém, quais são os sentimentos que você tem para com essa pessoa? Vamos parar para pensar nisso, porque isso aqui, eu quero que não seja um assunto teórico que te enfade e te dê sono. Eu quero que seja algo que faça você raciocinar e ser modificado. O objeto da minha adoração é algo que me deixa sem palavras, o que mais se pode dizer? É algo que me deixa encantado, é algo que me faz desprender tempo e de qualidade, porque eu adoro isso. Esse objeto, seja lá qual for, seja a sua esposa, seja o seu marido, sejam os seus filhos, seja o que você amar. Se você adora aquilo, né, adora fazer isso, você vai fazer com alegria. Se tem um negócio que você ralou muito para levantar, e você adora fazer aquilo, você vai fazer aquilo da melhor forma possível, e você vai desprender tempo de qualidade naquilo. Quando você faz isso, você está adorando aquilo. Seguimos? Existem 2 formas que eu achei interessantes para falar sobre essa questão da adoração, que é uma frase de David Peterson, que fala o seguinte: o encontro intenso com Deus nas condições que Ele estabelece e da maneira que somente Ele torna possível. Quando a gente adora o Senhor, a gente só adora porque Ele permite que a gente o adore. Então, é algo que depende de nós, mas depende muito mais de Deus. Porque se Ele não quisesse a nossa adoração, nem isso poderíamos fazer. Então, vamos colocar Deus no lugar onde Ele merece estar. Vamos tirar Ele do nosso âmbito comum. Vamos jogar Ele mais alto e mais acima das nossas cabeças. Pode passar? Uma segunda alternativa é essa aqui de Timothy Keller, que faleceu há pouco tempo, um excelente pastor, falando muito sobre adoração. A resposta adequada de todos os seres morais e sensíveis a Deus, atribuindo de maneira agradável toda a honra e valor ao seu Deus, Criador, precisamente porque Ele é digno. Então, se nós vamos adorar a Deus por algum motivo, que seja porque Ele é digno de ser adorado. Por que Ele é digno de ser adorado? Eu só olho da sua própria vida e se pergunte se Ele de fato é digno de ser adorado por tudo que Ele fez por você, por tudo que Ele faz em você, pela pessoa terrível que você poderia ser, que eu poderia ser, e no que Ele tem nos transformado ao longo dos dias, dos meses, dos anos. Este ser é digno de ser adorado, porque nenhum ser faria por mim aquilo que este ser foi capaz de fazer. Eu não morreria por nenhum de vocês. A Bíblia vai dizer que pode ser que um justo até se anime em morrer por um amigo. Pode até ser. Mas eu falei, ainda eu duvidaria se ele morreria por um amigo. Mas ele, com amor, porque muito nos amou, se entregou por nós.
Então, alguém que faz isso por mim é digno do mínimo de respeito e adoração. E é esse Deus que servimos. Então, quando a gente pensa em música, quando a gente pensa em escolha de repertório, quando a gente pensa em todo o trajeto que vamos trilhar nesse caminho do ministério do louvor, a gente já coloca primeiro, para quem que vou fazer? Para esse ser. Precisamente por quê? Porque ele é digno de ser adorado. Louvor não é o mesmo que a adoração. É parte da adoração e não a adoração em si. Então separa, louvor é uma coisa, adoração é outra. Certo? Nós o louvamos, mas a adoração é muito maior, porque o louvor está englobado na adoração. Uma das expressões do louvor pode ser a arte do instrumento musical, pode ser a dança, pode ser a preparação técnica para o trabalho, pode ser a ornamentação. Isso tudo é uma forma de louvor, certo? Então, quando a gente fala de ministério de louvor, vamos pensar, será que a gente está falando só dos músicos? Ou a gente está falando de um grupo maior de pessoas? Será que existe uma categoria a mais de pessoas que deveriam estar sentadas nesse banco? Ou são somente músicos? Nós já aumentamos, temos agora o pessoal da dança. Aumentamos mais um pouco, tem o pessoal do som. Tem mais gente que deveria sentar nessa cadeira? Então pensa na tua igreja, quem mais deveria sentar nessa cadeira? O que é ministério de louvor então? Então a gente já começa a ampliar esse negócio. Aí a gente começa a quebrar algumas guerras que existem dentro da igreja, como por exemplo com o técnico de som, que muitas das vezes a gente faz assim com ele, ó. Ministério de louvor, o técnico de som, o cara que chega na hora do ensaio sempre atrasado para ligar os cabos e microfones e tudo mais. É para isso que ele serve? Então ele também não faz parte do ministério de louvor? Porque sem ele, como é que a gente canta? Como é que a gente toca? Como é que a gente faz? Você está entendendo? O buraco é mais embaixo, certo? Então nós temos que prestar atenção nisso. Nós temos que observar quem realmente faz parte efetiva desse ministério de louvor. Durante o momento de preparo do louvor e na atmosfera de adoração, é muito comum nos apaixonarmos pelo processo. Não se apaixone pelo processo. Quem quer se apaixonar pelo processo? Às vezes você teve um dia tão maravilhoso, que deu tudo certo, por incrível que pareça, que você fica encantado com aquilo de tal forma que quando bem a semana seguinte as coisas não saem tão bem, a tua frustração é gigantesca. E você acha que nada está valendo. Você quer jogar tudo fora. Você fala, poxa, tá absurdo. Gente, dias ruins também existem. Então, liderados, que serão líderes, não marretem o seu time, porque eles não foram bem. Porque dias ruins, eles também existem no ministério do louvor, certo? Então, antes da gente resolver a prática, que a gente vai sentar no instrumento, o Daniel vai sentar, o Adriano vai pegar ali, eu vou tocar também, vou mostrar para vocês questões práticas, vou chamar pessoas aqui na frente, certo? Então, antes da gente chegar a esse ponto, a gente precisa entender a base e compreender como a gente tem que começar tratando uns aos outros, certo? Porque, você sabe, tem gente que sai do ministério de louvor por mau tratamento, por brincadeira sem graça, né? Porque você gosta de ser o zoeiro da galera e muitas vezes não percebe que você está um bom amiguinho, né? Eu já vi gente que ele sai do ministério do louvor por isso, entendeu? Poxa, isso me incomoda, mas ele fala o tempo todo, poxa, vamos tomar vinho e ficar, né? Isso também é importante se observar, certo? Vamos para o processo litúrgico. Gente, o que eu estou falando aqui para vocês, a gente vai gastar umas 2 horas e pouco nessa palestra, só que isso aqui é apenas um extrato de todo um planeta que é estudar a liderança do ministério do louvor, certo? O processo litúrgico, por exemplo, só o processo litúrgico dura mais de 3 horas de aula, para você ter ideia do que é, né? A liderança, a parte técnica durou 5 horas de aula, para você ter noção de como funcionam as coisas, para a gente efetivamente resolver os problemas do ministério do louvor. Então eu preciso que, se tu tiver dúvida, tu anote, para que a gente possa tirar todas as dúvidas que forem e prepare, pode anotar tudo, tirar foto se quiser, para poder você colocar o máximo de prática possível. Vamos falar sobre o processo litúrgico, porque a gente precisa entender a teologia do nosso culto, para a gente parar de escolher música errada na nossa igreja, ok? Vamos lá? Cristo deve ser mencionado em todas as etapas da liturgia. Ele é o centro. Teve gente que deixou de me seguir
nas redes sociais, porque entrou em debate comigo sobre isso, porque achava que no momento do ministério de louvor, ele tinha que colocar músicas que falavam dele. Ah, Deus, meu Deus, tudo está tão difícil. Cara, olha só. Existe espaço para essas canções? Existe. Essa canção é herege? Não, a moça estava mal, né? Escreveu lá, ela estava num momento difícil. Você não já passou por momentos difíceis? O que a gente vai fazer com os salmos? Vamos rasgar eles e jogar fora? Tirar da Bíblia, igual a Xuxa está sugerindo? Não. Eles estão lá por motivo. Porque Deus se importa com os nossos sentimentos. Certo? Houve uma determinada moça que tem uma determinada quantidade de influência por aí, que eu até comentei e não gostava também do meu comentário, porque ela alegou o seguinte: se você estiver, aí entraram em contato comigo e mandaram, né? O que você acha disso aí que ela falou? Aí eu fui ver a minha opinião. Falaram assim: se você está mal, você está escalado para tocar no domingo, para cantar no domingo, mas você tem uma situação difícil na sua vida, na tua vida particular, aquilo ali mexeu muito com você. Você está abalado, chegou o domingo, você ainda não conseguiu se recuperar. Eu posso sair da escala? Posso não ir, não estar, botar outra pessoa no meu lugar? A resposta dela foi: se você fizer isso, você é um medíocre. Eu falei: você é louca? Você é doido? Você tem máquina trabalhando para você? É o que? Uma empresa de máquinas? Cada um faz um negócio, o outro vai e resolve? Não, gente. São pessoas. Entendeu? Então, Deus, Ele se importa com os seus sentimentos. Ele se importa se a sua vida financeira não está indo bem. Ele se importa se o seu casamento não está legal do jeito que você quer ir. Ele se importa se você está sem emprego no momento, está desesperado que você tenha uma resposta para dar para sua família. Ele se importa se você está passando por um processo de depressão. Ele se importa com tudo. Se você está passando por um processo de doença e você precisa de uma cura, entendeu? Isso está afetando você. O Senhor se importa. Por isso essas músicas elas são feitas. É permitido que sejam feitas. Agora, quando nós estamos aqui no momento litúrgico de adoração com a congregação, começou o culto, lemos parte da palavra de Deus, saudamos os irmãos, que faz parte do processo litúrgico, começamos um momento de adoração. É nessa hora que você toca essa música? A comunidade se reuniu para adorar o Senhor. Vai lá no Velho Testamento e vê, quando se juntavam para ofertar o Senhor no tabernáculo, o povo se reunia de frente para o tabernáculo e ali os procedimentos litúrgicos começavam a acontecer, aonde havia começado uma triagem para poder, somente o sacerdote não se mexer lá no final. Mas o povo se reunia com o propósito de adorar o Senhor. Aí você reúne a tua igreja com o propósito de adorar o Senhor e você joga uma música que eu me adoro, ou que eu falo somente de mim, ou que é Deus falando para mim que eu vou prosperar. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu não estou demonizando essas músicas. O que eu estou querendo dizer é que Cristo deve ser mencionado em todas as etapas da liturgia e que Ele é o centro. Então, se nós vamos fazer isso, vamos fazer direito. Vamos colocar músicas que glorifiquem ao máximo ao Senhor, para que a comunidade, quando chegar, ela entenda que ela foi conduzida à adoração e que ela adore ao Senhor, ao invés de já chegar pedindo. E isso é responsabilidade de quem? Logicamente, o pastor conduz todas as coisas, mas juntamente com o Ministério do Louvor, porque muitas vezes o pastor é músico. Às vezes o pastor fala: Ministério do Louvor, prepara um negócio aí pra gente poder fazer. Tá, para uma música boa, hein? Ele não tem muito conhecimento técnico na música, mas ele confia em você, que é o líder dele. Aí você vai escolher uma bomba, você espera que ele faça o quê? Pare tudo? Não, para, essa música não. É isso que ele faz? Não, às vezes ele. Essa música é horrível, não era pra ter sido essa música. Só que ele tem tanta coisa na cabeça dele, que a última coisa que ele vai lembrar é de falar para você: pô, cara, que música é essa que você escolheu? Às vezes tem uns que já te marretam ali no altar mesmo. Pô, essa música aqui, não sei o quê. Já vi. Desnecessariamente, mas já vi. Não é o ideal, não é legal, mas já vi. Por quê? Porque foi desnecessário. Se a gente tivesse entendido que no processo de adoração, Cristo deve ser o centro sempre. Então aqui, eu coloquei uma estrutura para a gente entender. Não coloquei todas as referências não, mas eu tenho uma slide mais atualizada, todas as referências corretas disso daqui que você vai poder pesquisar no Novo Testamento. A adoração, ela é privada e coletiva. Daniel, quais as características que uma pessoa tem que ter para fazer parte do Ministério do Louvor? Primeiro, ele tem que ter a adoração privada dele. Todos nós temos a nossa adoração privada, que é o quê? A gente acorda, a gente ora, a gente lê a Bíblia, né? Às vezes você não lê a Bíblia no momento que acordou, você vai correr, que às vezes você acorda
Às vezes, que nem eu, entre a minha saída da cama e a minha entrada no carro são 7 minutos. Porque eu gasto o máximo que eu posso dormir. Adoro dormir. Então, apesar de ser umas 4 horas de sono, 3 vezes, né? Para isso, a gente dorme quando pode. Então, o que acontece? Imaginar como é que o seu dia, você tem que ler a palavra. Você tem que meditar. O que é meditar? Ficar, vamos ler sobre isso, vamos pensar a respeito. Será que Deus quer falar comigo com relação a isso? Que assunto é esse que Deus quer tratar comigo? Isso é meditação. Isso pode ser feito, é o ideal, o mundo perfeito. Você senta, você que tem filho aí, né? Vamos imaginar um mundo perfeito. As crianças continuam dormindo, você se senta, abre sua Bíblia, pega um café e tal, e durante uma hora a palavra de Deus, sente a pomba descendo na sua sala, né? A iluminação do Espírito Santo na sua mente. Só que isso é um mundo de fantasia para quem tem filho, para quem é casado, para quem trabalha na correria. Você sabe que o bicho pega, é impossível, às vezes você conseguir sentar 5 minutos, até no banheiro a criança chama. Entendeu? É difícil. A gente sabe disso. Está no trabalho, tem trabalho que você não consegue nem se sentar. Eu trabalhei uma época numa empresa que era de 8 às 5, em pé, só parava para almoçar de meio-dia a 1. Ainda tive na fila esperando para esquentar a marmita, né? Isso aí foi no menor, antes de entrar para a força. Então, quer dizer, cara, é difícil, é muito difícil, mas isso é motivo para a gente não cuidar da nossa vida espiritual? Não é. Porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, vai sempre dar uma desculpa. Não, mas eu vou ler a Bíblia essa semana inteira. Tem gente tem músico que está pegando na Bíblia só na hora que o pastor fala, abramos as nossas Bíblias no livro tal, no domingo, que ele está escalado, porque ele não está escalado nem naquele período. Então ele passa 2 semanas, 3 semanas sem pegar na Bíblia. Isso parece uma loucura, mas é verdade, você sabe disso. Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a adoração privada, ela existe. A adoração privada é fundamental para a vida de qualquer um que se denomine cristão. Temos que ter. Então não é o teu líder que vai ter que ficar te dizendo, te perguntando. Aí tá. Tem gente que fala assim, pô, Daniel, você não é a favor de alguns trabalhos de coletividade no Ministério do Louvor? Nem todos. Eu tenho que te obrigar a ler Bíblia? Para mim não tem sentido. Pode ser que para outros tenha, né? Para um Jesus falou, vai, está curado. Outro cuspiu no chão e passou no olho, cara. Cada um sabe onde aperta o seu calo. Você sabe o grupo que você tem. Se você entende que você tem que pegar na mãozinha deles e conduzir eles, beleza. Agora tem gente que não tem necessidade de eu te dizer como você tem que ser como crente. E é o mínimo para poder a gente dizer que é crente, é ter uma adoração privada. Certo? Então, temos também a adoração coletiva. E as características da adoração, aí sim, a adoração coletiva. Você com o grupo de Ministério do Louvor, você faz o seguinte, a adoração coletiva, você com o Ministério do Louvor, com relação à sua igreja. A Escritura, ela é lida e exposta, isso é bíblico. Existe a oferta, tem que ofertar, isso faz parte do culto. O músico se acostumou a tocar e acaba esquecendo que ele também tem que ofertar. Ele também tem que dar o dízimo, né? Aí ele fala assim, não, vou comprar uma corda nova, a igreja não compra, vou usar o dízimo para comprar. Não, né? Não vamos fazer isso. O Espírito Santo pode te abençoar para você comprar a sua corda, ou para a igreja comprar a sua corda se ela tiver condições, e para você também ajudar, porque às vezes o remédio da irmã, para juntar o valor daquilo ali, era o teu dízimo que entrar, entendeu? Então vamos ser leais para a nossa igreja também, certo? Cânticos espirituais, certo? Comunhão, tem músico que entra da igreja e sai no mesmo pé, não fala com ninguém da comunidade, só entra lá, conversa com os outros músicos, vive a rotina dele e mete pé. Olha, gente, é importante, se comunique com a Dona Maria, com a Dona Fernanda, se comunique com as pessoas da sua igreja, porque às vezes é aquela senhorinha humilde lá que ela está orando por você todo santo dia, entendeu? Existem algumas coroas que falam, lá na igreja, uma velhinha é uma boa pessoa, tem quase 80 anos. Ela fala, você é meu filho na fé. Por quê? Porque ela ora comigo o tempo todo. Eu sempre vou lá falar com elas, não é questão de demagogia não, não é para você dar de político dentro da igreja não. Gente, essas pessoas amam vocês, sabia? E às vezes esse amor é fundamental para os dias de dificuldade. Já teve dia que as coisas não foram tão bem, eu nem esperava ela chegar e me abraçar e falar, tá tudo certo, não é que vem, você está certo. Falei, olha, ela prestou atenção.
entendeu? E ela está orando por mim. Então é importante que a gente tenha uma vida de comunhão com a nossa igreja. Exercício de dons, né? É importante no culto, acontece no culto, exercício de dons diversos. Não só na profecia, não estou falando só disso, eu estou falando de vários tipos. E o ensino é um dom. E várias outras formas. A confissão de fé, onde nós confessamos a nossa fé em Jesus Cristo, é dentro desse lugar. O ósculo santo não é ficar beijando os outros, né, dentro do templo. É a confraternização carinhosa com os irmãos. A paz do Senhor, meu irmão, como é que você está? Esse é o nosso jargão, a nossa forma de lidar uns com os outros. Entendeu? Às vezes uma paz do Senhor que você dá para alguém, você anima essa pessoa. Entendeu? Você fortalece o laço com ela. Nós somos cristãos, temos que fazer isso. E a bênção apostólica faz parte, sim, do nosso culto, certo? Então, essa é uma estrutura de culto que nós todos temos em comum nas nossas igrejas, certo? Podemos passar? E agora, em 1 Crônicas, no capítulo de número 25, é onde vai endossar essas coisas que eu estou falando, que vai falar de capacidade espiritual, o dom e a organização. Pode passar. Os levitas, eu botei a palavra levita aqui de propósito, porque eu acho que é uma bobagem tão chata, das pessoas dizem, levita não é levita, levita não é levita, levita não é levita. É uma bobagem. E aí, pessoal da antiga, que vai preferir chamar os músicos de levita, tem algum problema? Não. De onde estão tirando essa forma de pensar? Porque naquela época os levitas eram responsáveis por diversas coisas, entre elas a música. Mas não era só a música, né? Então isso me leva a crer que o levita moderno ele é responsável por diversas coisas, entre elas a música. Logo, se ele é responsável por diversas coisas, entre elas a música, você não pode simplesmente vir tocar depois de liga e não é de pé. Tem coisas que você pode ajudar. Aquele copo d'água que você bebeu, que você deixou ali no canto, para o diácono tirar depois, você pode tirar ele ali, né? Aquele fio lá que você usou, você pode enrolar ele e deixar certinho ali para não dar trabalho pro pessoal do som, né? Você pode fazer várias coisas na igreja, às vezes dar uma ajuda, dar um suporte, vai ter um mutirão, vamos lavar essa janela alta. E aí, o irmão tem quase 70 anos, vai subir ali, você, garotão, garotona, não pode dar uma ajuda, entendeu? A vida comunitária da sua igreja. O músico não pode ser envolvido somente na parte de música, ele tem que estar ligado na vida comunitária da igreja dele. O músico não pode ser só músico de domingo à noite. O músico tem que ir para EBD. Sabe por quê? Porque não existe ninguém tão inteligente e tão sábio que não tenha nada a aprender. E ninguém tão ignorante que não tenha nada para ensinar. Certo? Então, muitas das vezes a gente faz isso aqui, eu como músico, eu falo, eu vou para EBD para quê? Vou para EBD. Daqui a pouco eu tenho que estar lá para ensinar. Ninguém chega no horário que eu chego. E eu fecho a igreja. Não interessa, você dá o que você quer, você não voltar. Alguém pegou você e com a faca no seu pescoço e disse, entre para o ministério do louvor. Não. Então, quer dizer, a nossa responsabilidade é trabalhar com a nossa comunidade, a vida comunitária da nossa igreja. Você tem que se importar com o que está acontecendo na tua igreja, certo? O músico tem que saber o que está acontecendo. Você não pode ser só a terça-feira, tudo de terça-feira. Você nunca vai para terça-feira. Tem que ter uma escala, líder. Nem que seja um voz com violão, tem que ter. Não pode deixar o pastor lá batendo música no púlpito igual vai fazer, porque não tinha música. Entendeu? Temos que ter essa responsabilidade, isso é a vida comunitária da igreja. A gente muitas vezes ignora isso. Aí depois quer reclamar, que acorda 9 já com o tesoureiro não quer liberar. Claro que ele não vai liberar. Isso é brincadeira, né? É igual o filho, né? Faz um monte de rebeldia, aí chega no Natal, quer presente. Isso é brincadeira, né? Poxa, a gente tem que se ajudar. Um ao outro ajudou o seu companheiro, disse? Esforça. Isso é bíblico, certo? A gente não está falando nenhuma bobagem, não. Então, as características dos levitas, eles profetizavam, sim, profetizavam com seus instrumentos, mas eles também cumpriam ordens, certo? Diretas do seu superior, e esse superior dava resposta a Davi, e louvavam e davam graças. Essas são as funções, se você for abrir em 1 Crônicas 25, você vai ver que eram essas as principais características dos levitas. Pode passar? Campo congregacional. Esse ponto aqui é importante. Está começando a chegar na metade da nossa palestra, que vai começar agora as partes mais efetivamente práticas da coisa.
O canto congregacional, ele é muito importante para a gente entender, porque se a igreja não canta, não é congregacional. Quem aqui já se frustrou com uma música que você escolheu? Que você falava assim, gente, essa música é do céu na terra, quando eu botar na igreja. Aí tu bota na igreja, a pessoa fica assim. Aí você fala, cara, poxa, foi horrível. Ninguém cantou nada, foi uma vergonha. Eu nunca mais vou botar essa música na minha vida. Né? Por quê? Porque talvez não tenha sido congregacional. Entenda o seguinte, nem tudo que para você tocou no teu coração durante essa semana é o que a igreja precisa cantar. Porque eu posso estar hoje com a cabeça pegando fogo, cheio de problemas. Mas a minha igreja está assim. Por exemplo, hoje eu tive um entrave com a minha esposa. Por quê? Porque ela tem a mania de tirar o lixo e não botar um saco novo. Eu detesto essa mania. Aí o que eu fiz? Fui fritar ovo, quando eu fui jogar, ih, cadê o saco? Eu falei, joguei o ovo dentro da lixeira. Ela ficou boladona comigo. Aí ela reclamou pra caramba, falou, você fica jogando essa meia por tudo que é lugar, na casa, não sei o quê. Aí, tipo assim, ela ficou meio chateada comigo, né? Então isso, naquele momento, me deixou meio chateado, lógico. Por quê? Porque eu me vacilei, né? Não precisava ter jogado o ovo dentro da lixeira, né? Acabei o trabalho da mulher, a mulher ficou bolada comigo. Enfim, se eu preciso trazer isso pra cá, não, gente. Porque isso foi o que aconteceu com a lixeira da minha casa. Não tem nada a ver com a comunidade de fé que eu estou junto aqui. Entendeu? O que é que eu fiz antes de chegar aqui? Dei 2 beijinhos nela, com perdão. Né? E ainda me falou para ela lá, que ela pediu para levar o negócio na rua, eu dei. Até trazer você, né? Mas eu estava resolvendo meus problemas, entendeu? Mesmo porque depois daqui eu vou voltar para lá. Entendeu? E aí, o que eu vou botar quando chegar em casa, irmão? Precisando, entendeu? Nunca vem pra cá deixando o negócio tá pegando fogo. Resolve, vai você, resolve com o teu negócio, depois você vem e faz a sua oferta. Certo? Isso é bíblico, né? Isso é bíblico, é Bíblia na prática. Vai lá, resolve o problema que você tem com o seu irmão, depois você vai lá e faz a sua oferta, para que o Senhor aceite, né? Então, tá tudo certo, né? Tudo em palavra. Mas então, os problemas que você tem, você não pode transferir eles para a comunidade que você está. Por quê? Para eles podem não fazer sentido. Entendeu? Para eles podem não fazer sentido. Então, é muito importante a gente entender essa parte. Vamos lá, canto congregacional. É um momento de fortalecimento, compartilhamento, renovo, exercício de dons e entrega. Gente, começou o culto, o pastor deu uma palavra introdutória, amém, glória a Deus, o ministério de louvor com a oportunidade. Esse momento aqui é isso aqui, ó, fortalecimento. Você acabou de ter a palavra de Deus, você está invocando a presença do Senhor. Eu sou meio empolgado nessas coisas, porque eu quero trazer essa empolgação para o coração também, para você entender o que acontece na tua igreja, no culto. Isso é muito sério, isso é um culto ao Senhor, o objetivo alvo da nossa paixão, da nossa adoração. E a fortalecimento, compartilhamento, a gente compartilha aqui junto, renovo, exercício de dons. Se você coloca a música certa, você renova um coração quebrado, cara. Você faz o cara falar, meu Deus, eu vou vencer, vai dar certo. Entendeu? Exercício de dons, entrega. Essas pessoas jogam tudo aqui diante da presença de Deus. E é isso que nós queremos ver as nossas congregações fazerem, certo? Nem toda canção cristã é congregacional, e nem tudo que eu curto ouvir deve fazer parte do culto. Então foi o que eu falei. Gostou? Beleza, existem músicas que são maravilhosas, mas no teu momento, às vezes aquela cantora, a forma como ela coloca as palavras, o timbre dela te agrada demais, então faz essa música ser especial para você, mas não significa que para a congregação será uma boa canção. Pode ser que eles adorem até em suas casas, ouvindo em outra situação, mas para a adoração comunitária não tem como. Por quê? Porque vão haver características que você precisa entender, eu vou te mostrar. O canto congregacional precisa obedecer 3 pilares básicos. Anota. Vou te dar um dever de casa, que eu não vou conseguir ver se você acertou ou se você errou, mas eu quero que você faça, que é isso aqui.
Obedeça esses 3 pilares básicos. Você vai pegar todas, você mais uma ou mais 2. Vocês vão escrever todas as músicas que existem no repertório da igreja de vocês. Todas. Não deixa passar nenhuma. E você vai colocar agora tudo baseado nisso aqui. E aí você vai fazer uma nova triagem. Teologia. Nós aqui estamos numa igreja pentecostal, correto? Teologia pentecostal. Então, a música que você escolhe tem que respeitar isso. Certo? Se você faz parte de uma igreja de teologia reformada, as músicas têm que respeitar a teologia reformada. É tão diferente assim, Daniel, tem um ponto ou outro, mas pode divergir, você pode arrumar um baita de um problema com o pessoal, inclusive os mais antigos da igreja, se você escolher uma música que fere, cara. Então, para você evitar esse tipo de problema, não escolha músicas que não tem um sentido para a sua comunidade de fé. Aqui nós temos o irmão de Brasília. Em Brasília, centro-oeste ali, centro-oeste, né? Ali você tem o sertanejo mais forte, né? O sertanejo mais forte. Então, existem formas que vão fazer com que o sertanejo ele ganhe mais força. Por exemplo, subindo mais, eu não morei no centro-oeste, mas eu morei no nordeste. Então, quando a gente sobe um pouco, existe uma cantora chamada Alice Maciel. Eu nem sei se ela ainda canta, nem sei se ela está viva, nem lembro. Mas fazia muito tempo que eu havia assistido aos últimos trabalhos dela. Ela era uma sanfoneira de mão cheia. E ela pegava muitas músicas antigas e ela convertia essas músicas para o forró. E o que acontecia? Existem músicas que não vão trazer muito impacto, mas existem letras específicas que traziam um impacto e faziam com que as pessoas da comunidade de fé dela entendessem a mensagem dela e a música fizesse sucesso. Então, tu tem que entender onde é que tu tá. Entendeu? Existem formas e tipos de música que você vai colocar que não vão fazer sentido para a comunidade de fé que você está. Por exemplo, eu estou numa igreja que eu só tenho pessoas, por exemplo, o pessoal do sul é mais contido, né? É a forma deles. Tu não vê gente do sul, na gritaria, na correria, no pula-pula, igual o pessoal da Bahia, por exemplo. Entendeu? É um povo diferente. Você vai encher o teu repertório só de música de pula-pula. Essas pessoas vão ficar te assistindo. Por quê? É uma igreja do pessoal mais contido. O pessoal tem uma outra visão da coisa. Agora, você está aqui no Rio de Janeiro, é uma mistura de todos os pontos. Porque o êxodo rural fez com que pessoas de todos os lugares viessem para cá, inclusive de outros países. Então, tanto Rio quanto São Paulo. Aí, o que é a tua igreja, então? É você que tem que descobrir. Por exemplo, na minha igreja, eu sou presbiteriano, só que na minha igreja, não é aquelas presbiterianas que muitos aqui já viram, né? Que era conhecida como os sorveterianos, né? Eu fui nessa igreja. Pô, tá desligado, pô, mas tá um frio danado, né? Não é mais assim, não, tá bom? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Casa agradece. Né? Porque o negócio é Deus. Meu pastor, se você estiver vendo aí, ó. Estou me lembrando desse mesmo. Sua bênção, não se esqueça. Então, o que acontece? Na minha igreja hoje, qual é a formação das pessoas ali? Eu tenho pessoas que vieram da Assembleia de Deus, entendeu? Então é pandeiro, então, quer dizer, movimentação, né? Você tem ex-batistas renovados que acabaram tendo suas divergências lá e acabaram vindo para cá, para a nossa presbiteriana, só para a presbiteriana a nossa presbiteriana, mais agitada. Exatamente por quê? A composição do grupo. Assim como também pode ter uma metodista lá do sul que parece a presbiteriana do passado. Verdade. Não é verdade? E aí, como é que é a sua igreja? Você conhece o seu pessoal? Entendeu? Isso vai influenciar na forma como você vai escolher suas músicas. Entendeu? Por exemplo, é melhor você usar um Vineyard, a música da Vineyard aí, rápida. Pronto. Senhor, te quero. O pessoal está aqui, né? Ou vai usar da Renascer, som da festa barulho. E aí, na tua igreja funciona melhor o quê? Você está entendendo? Se funciona as duas, você tem duas notas para usar. Entendeu? Agora, tem igreja que se jogar um som da festa aí, né, um 1000 graus, o som vai olhar assim. Você não gosta disso? Sabe que tem um pessoalzinho que é chato, né? Mas amém, fazem parte da igreja, né? Na igreja não só tem gente legal. Tem gente que é o pessoal mais chato também.
E eles ajudam, sabe por quê? Porque às vezes quando você quer ser liberal demais, aí o cara mais fala, ô, peraí, você está infringindo essa parte aqui, hein? Aí você fala, então, é mesmo. Tá bom, deixa eu falar. Entendeu? Assim como também, às vezes o negócio está muito engessado, você fala, pô, irmão, não, o senhor não quer porque é pecado ou porque o senhor não gosta? É verdade, tá, então vamos. Entendeu? E assim é o ouvido, com a boca, com o nariz, com o pé, é o corpo. Uma movimentação de um corpo, isso aqui é um trabalho, rapaz. É que você anda e nem percebe como você anda. Mas você imagine só, enquanto um vai para trás, o outro vai para frente, o outro se movimenta aqui, alguma coisa rápida, o negócio fecha. Isso aqui é muito complexo. Agora imagina isso, traduzindo isso para uma igreja. Uma movimentação de uma igreja rumo ao crescimento é algo complexo. Porque todo mundo tem que, apesar de ser diferente, tem que pensar rumo ao mesmo propósito. Convergir com o meu objetivo. O objetivo do meu corpo é dar um passo para cá. Então todo mundo tem que trabalhar para isso. Eu não posso querer vir apenas de não vou. Vai ficar um negócio esquisito, né? Tem uma doença aí, né? Que é assim, né? Que é síndrome de Tourette, né? Que faz um monte de movimentos aleatórios sem você querer fazer, né? Então quer dizer, não é um corpo saudável. Há uma doença que trabalha nele. Então uma igreja que é divergente e que se autodestrói é uma igreja doente, né? Então, teologia, congregacionalidade. Vamos lá, parte prática da congregacionalidade. Uma música para ser congregacional, gente, ela tem que ser fácil. Ah, mas só vou botar a música fácil? Tome cuidado com a forma como você vai colocar uma música mais difícil. Tem um jeito de botar uma música mais difícil, só que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, música mais fácil, vai começar, vamos apresentar uma canção nova para a igreja. Não, como é que vai ser isso? A gente simplesmente chega assim, canta. Como é que é? Não. Pega irmãos, graça e paz, paz do Espírito. Vamos hoje apresentar uma canção nova para os irmãos. Nós já colocamos essa semana no grupo. A igreja tem um grupo? Deve ter um grupo de WhatsApp, né? Dá umas tretas de vez em quando? Dá. Mas é só você bloquear todo mundo, ninguém fala nada, espera uma poeira baixar e você solta os presos de novo. Entendeu? O pastor faz isso, funciona. Só fica mais calmo, aí a gente libera de novo. É bom? Trava de novo. E assim vai, funciona. Pega esse grupo, joga a música lá, faz um texto bonitinho, bota a letra. Irmãos, vamos adorar no domingo com essa nova canção, hein? Olha pro outro. Joguei. As pessoas já vão chegar, é aquela música, né? Que a gente ouviu na semana. Legal. Aí você vai fazer o quê? Vamos cantar a parte do coro aqui. Volta aí. Tocou? A música assim. Cantou o coro. Mais uma vez. Aí a igreja já vem. Pronto, a igreja é sua. Acabou. Agora, quando você vier começar lá, eles podem nem saber a estrofe. Mas quando chegar no coro, todo mundo já vai estar pronto. Você já ganhou a igreja. Entendeu? É muito melhor do que você chegar e mandar. Aí o pessoal não conhece a música, vão ficar. E ainda mais, se você tiver problemas de dicção, por exemplo, tem gente que canta, não entende o que o cara está falando. Entendeu? Eu vou falar isso mais à frente na parte de canto. Tem que ter a articulação das palavras para você entender o que eu estou falando. Entendeu? Isso aqui é comunicação. Entendeu? Então, se houver um negócio, eu sou tímido. Não, eu sou tímido botando assim para baixo, não joguei. Pô, vocês não vão entender. Às vezes você está aqui para apresentar uma nova canção e está de lado, cantando de lado. A igreja está lá, você está aqui, olhando para músico. Já vi igrejas. Cara, eu conheci um cara. Hoje ele estava no comigo, ele ficou chateado comigo para a verdade, que eu tive que falar para ele. Mas era necessário, porque ele estava vacinando isso. Ele faz isso aqui, ó. Ele estava na igreja ali, aí a igreja não estava no cavalo preso, ele fazia, ele virava as costas e ficava adorando aqui, ó. Eu falei, que isso, cara? Não faz isso não, cara. Isso está errado, cara. Você não é o Thales, não, velho. Pelo amor de Deus. Cara, ele achava que era fazer aquilo. Pena. Thales tem seus altos e baixos, né? Mas ele pelo contrário. Vamos lá. Tá fazendo aí, né? Tem algumas coisas legais dele. Algumas coisas que não são nada congregacionais. Outras nem teológicas são. Mas, enfim. Entendeu o que é a música congregacional? Então, a gente tem que fazer análise teológica, se não ofende a nossa igreja, se não ofende a nossa teologia, a congregacionalidade, ver que tipo de igreja que nós temos, se essas músicas fazem sentido. A letra tem que ser fácil, não pode ser uma letra complexa, não pode ser uma letra muito longa. Quer ver uma música que é complicada nesse sentido aí? Zion, né? Zion, Mistério Zion? Zion? Não é aquela?
Zoe. Ministério Zoe. Já sabe qual é, né? Quem sabe cantar Aquieta Minha Alma Toda? Tem uns guerreiros aí que sabem, hein? Mas quanto tempo você gastou para pegar? Agora imagine você, a dona Gertrudes, de 78 anos, entrando dentro dessa igreja para adorar o Senhor com a sua Bíblia debaixo do braço, e você do Ministério de Louvor diz: vamos aprender uma música nova, irmãos. Aí você manda uma Aquieta Minha Alma para a irmã. Você quer que ela cante? O que você quer? A pergunta que eu faço é: o que você quer? Não vai, irmão, não vai. Aí você fica bolado porque ela não canta. Claro! Você está de brincadeira, né? A música tem 12 minutos. O faroeste caboclo gosta. Mas o faroeste caboclo você sabe, mas só sabe o faroeste caboclo quem gostava da banda. Entendeu? Aí você parou para poder. Agora, aí sai com uma quantidade de pessoas constante. Tem gente que está fugindo da polícia e entra aqui correndo, tentando se redimir com Deus aqui para não morrer sem Deus. Aí chega aqui, tem que ser impactado por uma palavra direta, precisa. O poder de Deus se manifestando na vida dessa pessoa através da música. A gente é a ponta da lança. A gente chega primeiro. Por quê? É a palavra de Deus cantada aí na ponta da lança. Entendeu? É a Bíblia indo para lá. E se tem um outro troço que vai, por que está chegando nessas pessoas? Você está entendendo? Então é importante que a gente acerte nesse ponto aqui. E a musicalidade. Às vezes você tem músicos limitados na sua igreja. Gente, ter músico limitado é normal, tá? Eu não estou criticando a limitação. Por quê? Qual é o parâmetro que a gente tem para definir o que é limitado e o que não é? Entendeu? Um tecladista, eu sou tecladista, mas sou tecladista. Um tecladista bom que é o Jean do CG3, que você vai botar o seu teclado para baixo aqui, vai ficar aqui, ó, balançando o cabelo. Isso é ser o melhor tecladista? O que é ser o melhor tecladista? É comunicar da melhor forma possível a sua arte. A arte tem que comunicar alguma coisa, se não comunicar, não é arte. Então, quer dizer, a musicalidade. A gente tem pessoas que podem ter uma certa limitação técnica, então a gente tem que escolher músicas de acordo com a limitação técnica dessas pessoas. Às vezes você tem o teu tecladista tem 12 anos, o teu baterista tem 15. Aí você não é ninguém, só tem esses dois. Aí você quer meter uma Suárez na tua igreja. Não quer vida boa, você. Não quer. Tu acha que vai sair? Por mais dedicado que o menino seja, não vai. E o pior é que às vezes vem essas ideias por parte deles, que são empolgados, a outra me olha e fala: pode ser. Pode ser. Não, é só responsabilidade de dizer: não, irmãos, calma aí, só um instante, olha só, de acordo com o tripé da vitória, teologicamente, essa música pode dar sentido, congregacionalmente, o pessoal gosta, eu sou o que é que eu sou, eu tenho o que eu tenho. É fácil, tá? Mas musicalmente, você consegue dar conta disso? Se você não pode, não dá. Então você, líder, não fica militar, não, gente, olha só, por causa disso aqui, eu não vou poder tocar essa música, tá bom? Aí quando você vai fazer aquela triagem que eu falei, você vai fazer essa análise. Música A. Vamos lá, exemplo. Grande. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Teologicamente, ok. Vai. Grande é o Senhor, e muito digno. Parece um salmo, né? A alegria de toda a terra, queremos que o teu nome engrandecer. Congregacionalidade. A igreja conhece? Conhece esse marketing nacional? Lógico que conhece marketing nacional. Evidente que conhece. Então, congregacionalidade top. Todo mundo conhece, eu não gosto. Está perdido. Grande. Não tem errado. Não vai acertar. Certo? Musicalidade. É difícil isso? Então, ok, né? É boa do repertório? Excelente. Próximo. Bom, já vem, aí tu vai fazer isso. E essa aqui? É isso? É aquilo? É aquilo outro? Dá? Não dá? Não dá? Corta. Ah, mas é porque corta. Ah, mas a igreja é acostumada. Mas a igreja pode ser acostumada errado. Entendeu? A gente é acostumado a comer arroz e feijão. Você vai lá nos Estados Unidos, você não sabe nem comer feijão direito. Entendeu? O cara vai lá no México para comer feijão. Ou vai para o mercado brasileiro. Ou seja, mas eles estão vivendo. Se eles estão vivendo, significa que o feijão não é tão essencial assim, né? É para mim e para você que, pô, não fica tremendo no feijão. Mas para a gente está acostumado com isso. Agora, se você tem uma igreja que é acostumada a música ruim, é a sua responsabilidade curar essa igreja. Conjuntamente com você, liderança, o seu pastor, trabalhando junto. Entendeu? Às vezes pode ser que o pastor fale: essa música aqui eu acho muito boa,
mas a tua banda não consegue. Você pode chegar para ele, pastor. É por isso que é boa, pastor. Mas, meu menino, não vou dar conta disso aí, não. Tem como a gente selecionar essa aqui, ó, tem a mesma mensagem, fala a mesma coisa. Pastor, ele está preocupado com isso. Fala, tá bom, ele está preocupado em pregar, mano. Ele está preocupado em visitar. Ele está preocupado em resolver os pepinos que subir para ele todo dia. Ele está preocupado em gerir a igreja, fazer a igreja crescer, em pagar as contas que precisam ser pagas, em trazer um conforto para as pessoas que estão sentadas aqui, entendeu? Garantir que o processo está fluindo, as coisas estão acontecendo. Ele precisa de você para isso, entendeu? Então, se você, líder, não dá o suporte para ele, para dizer que ele está errado ali, ele vai ser só surpresa na hora do culto. Isso que é legal, certo? Cuidado com os critérios pessoais e midiáticos, tá? Tá lá, ouviu uma música bonitinha lá no Spotify, lançaram agora. Vamos botar! Entendeu? Vou dar um exemplo prático aqui. Aquela música lá dessa menina aí que está em evidência pra caramba, eu esqueci o nome, tá? Gabriela Rocha. Qual é a música? Exatamente, Me Atraiu. Me Atraiu. Vamos lá. Uma igreja reformada. Na igreja reformada, as características das músicas da igreja reformada são mais voltadas. Dessa forma que eu falei, não. Queremos o trono, tu és soberano. É mais assim. Me Atraiu já é diferente. Olha o caminho. É que essa raça pegou fogo, não se consumiu, e a rocha, sai dela, já começou uma viagem, assim, tipo Ferreira da Bruna, né? Das viagens também. Um negócio muito louco, assim, tem umas coisas que tu fala, caramba, tu queria que essa igreja cantasse de fato sua música? Não, né? Só pode. Mas é uma coisa que ela serve. Ela já maioria da nossa viagem, mas é o jeito dela. Mas aí ela manda essa. Mas assim, as igrejas pentecostais já têm uma facilidade maior. Por quê? Porque a sarça que pegou fogo não se consumiu, a voz, o coração, diante da tua casa vale mais que mil. As igrejas pentecostais entendem melhor essa forma de comunicar a fé. E para a igreja pentecostal já funciona melhor. Entendeu? Ela está falando do quê, teologicamente? Está falando de Moisés. Né? A história de Moisés ali, ela deu uma modificada na coisa, botou, construiu, ela fala Moisés, mas ela vem para ela, é como se ela fosse Moisés. É uma viagem mesmo, uma viagemzinha assim, se você for parar para pensar. Nem é elas são. Aí, então, quer dizer, ok, toda a tua igreja vai gerar confusão na cabeça dos membros? Então não importa. Mas é uma chama maravilhosa, acabou de sair na mídia. Sim, mas vai fazer confusão? Tira. Tem uma música que deu uma confusão lá na igreja, que era a música da Quando Ele Vem, o que dizer, o que fazer quando Ele vem. Qual é o nome da música? Esqueci o nome dela. Ana Nóbrega, né? Essa música é linda. Eu fui numa Assembleia de Deus e a gente cantou essa música, pastor, meu Deus, música é maravilhosa. A gente começou a chorar a música na hora da palavra. Aí chegou lá a presbiteriana, quando foi se cantar essa música, levantou-se a seguinte bola. O pessoal da antiga falou, esse fogo aí, fogo que batiza, mas que vai de... É o fogo consumidor? É qual fogo? Aí ela da verdade falou, não, pô, esse fogo é fogo de Deus, você tem não, esse é o fogo que está... Aí falou, faz o seguinte, tira a música. Tira. Eu gostava da música. Não, eu não teria problema, não, eu entendi que fogo que era. Mas se vai gerar polêmica, confusão, divergência da igreja, o que você faz? Tira. Mas eu adorava, sim, ouça na sua casa, com seus amigos, entendeu? Brinca com ela até no mensagem se quiser, mas não faz sentido para a sua igreja. A igreja não pode ficar dividida. Você, nesse momento, você está conduzindo, está pavimentando um caminho, preste atenção. Quem é mediador entre esses homens não é o Ministério de Louvor, é Jesus Cristo justo. Só. Você não tem a responsabilidade de conduzir. Não, o Ministério de Louvor. Qual é a função do Ministério de Louvor? Conduzir a igreja. Não vai conduzir ninguém a lugar nenhum. Por quê? Se a adoração só vai possível nas condições que Deus estabelece, da forma que só Ele torna possível, como é que você vai levar as pessoas a algum lugar? Então tira esse peso das suas costas. Já pode tirar. Eu vi uma grande cantora de um grande ministério de louvor falando isso uma vez em inglês na Austrália, né? Ela falando lá que a responsabilidade do ministério de louvor é conduzir a igreja. Não. Aí você não conduz. O que você conduz é a música. Você faz a música e você
segura a mão da tua igreja, vocês dois vão lá para cima adorar o Senhor e entregar suas ofertas ao Senhor. É isso que a gente faz. Então, tira das tuas costas aquele peso assim, poxa, tu fez tudo certo, a gente escolheu a música certa, a gente cantou, as pessoas ficaram olhando no bolso, as pessoas ficaram olhando por nada. Não se conecte a isso. Quando você estiver aqui em cima, se conecte a quem está adorando. Ah, mas a fulana ali está quieta, está olhando por nada, tem gente com o braço cruzado. Não olharemos mais, a partir de hoje, você não vai mais olhar para essas coisas, tá? Esquece essas pessoas, mesmo porque você não sabe se essa pessoa está adorando, tá? Às vezes aqui ele está lá, às vezes ele está na carne, tá? Existia uma situação na Bíblia onde tinha uma moça falando, profetizando, né? Os apóstolos caminhando e ela falando pra caramba lá, daqui a pouco o outro falou, sai da minha mão de Jesus. É um demônio. E aí? Você com o seu olho, você consegue saber quem está adorando e quem não está? Você com o seu olho consegue se definir quem é um verdadeiro adorador e quem não é? Então não vamos mais fazer isso e muito menos marretar a igreja dizendo que a igreja não está sendo adoradora, porque a igreja não pulou igual você esperava. Passaremos dessa fase já. Isso não pertence mais à nossa igreja. Ah, mas a igreja está assim, tá... Não se conecta nisso. Ah, mas é igual uma vez aconteceu na minha igreja. Uma das cantoras falou assim, ah, mas você quer que a gente adore como? Se a gente está aqui exposto, a pessoa olha para cá, só a pessoa parada olhando para a sua casa. Eu falei, e aí? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Você também vai parar? De modo nenhum. Então você adora, você se conecta a quem adora. Quem você está lá, adorando a mão do alto, louvando o Senhor, louva com ele também. E teve uma outra situação na minha igreja também que aconteceu uma vez. O irmão estava assim. A música comendo solta, e ele aqui. Aí eu estou tocando, olhei para a cara dele, até aquele choque, né? Aí eu estou olhando para o outro lado, falei, né? E o meu oprimindo aqui, né? Então, eu sou lá, eu não canto essas coisas, o cara é oprimido. Aí eu, concentrei outra situação. Daqui a pouco, acabou o culto, ele chegou, irmão, o melhor culto, foi a melhor vez que vocês tocaram na vida de vocês. Foi impressionante. Como ali? Eu não sei. Eu desisto. Vamos passar para o próximo. E aí, como é que você definiu? Entendeu? Para mim, estava sendo gelo puro, né? Mas o homem estava voando. E aí, o que vamos fazer?